e quero iniciar dizendo que estamos novamente hoje no estúdio da Associação Médica de Pelotas em mais um evento híbrido deste segundo semestre de 2021. Quero dar as boas-vindas aos colegas associados e ao público em geral, já que além da plataforma Zoom, o nosso evento está sendo transmitido pelo site e pelo Facebook. O tema dessa noite é de grande relevância e interesse. Com a ampliação da expectativa de vida da população, o número de pessoas idosas aumentou bastante nos últimos tempos. Entre os grandes desafios da medicina neste cenário está a doença de Alzheimer. Para discorrer sobre o assunto, convidamos o médico Dr. Paulo Jacques Monteiro Leite, que irá proferir a palestra Doença de Alzheimer, Diagnóstico e Prevenção. Na nossa dinâmica, após a apresentação, teremos um debate com a participação dos colegas Dr. Décio Renck, radiologista e nosso diretor administrativo, doutora Bianca Gervini, neurologista, nossa sócia AMP, Dr. Rafael Sodré, presidente do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia. Informamos aos profissionais da área de saúde interessados em obter certificado de participação que enviem a sua intenção através do chat pelo Zoom, com o nome completo e contato do WhatsApp para posteriormente as secretárias entrarem em contato. Nosso palestrante, então, apresentando, é Fellow em Neurogeriatria pela Universidade de Minnesota, membro da Academia Brasileira de Neurologia, American Academy of Neurology e Alzheimer's Association. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigada. Olha, eu aqui tenho que agradecer muito, né, pela oportunidade, a doutora Clarissa, né, o apoio aí da Gabriela e do Bernardo na parte técnica, né, e aos demais colegas, né, pela presença aí. E a minha ideia é fazer uma aula bastante objetiva, bastante prática, né, e que a gente possa conversar e discutir juntos, né, alguns aspectos que são muito importantes nesse tema aqui. Sem dúvida, como a doutora Clarissa comentou, é algo de extrema relevância, não só para o ponto de vista, né, global, mas para nós mesmos, né, o que a gente pode fazer como médico, como profissional, para, né, mantermos a nossa capacidade intelectual e termos um sucesso, né, no envelhecimento. Muito bem, não tem nenhum conflito de interesse para essa aula. Basicamente, a gente vai falar sobre a epidemiologia do envelhecimento, que é bastante relevante, ao meu ver, o envelhecimento cerebral, aspectos clínicos e biomarcadores, esse envelhecimento cerebral normal, patológico e, mais especificamente, na doença de Alzheimer. Também a prevenção do envelhecimento nessa segunda etapa, né, da nossa segunda parte da nossa aula, e, finalmente, as considerações para a gente fechar e depois abrir para discussão. Como diria Cazuza, né, como dizia Cazuza, aliás, o tempo não para. Se a gente for analisar do ponto de vista epidemiológico, a expectativa de vida no Brasil, de 1900, né, até 2000, né, nesse século, né, de 100 anos aí passados, de 1900 até 1950, houve um aumento da expectativa de vida muito discreta, né, de 35 anos para 43 anos do Brasil. Isso é a média, né? É claro que as mulheres vivem mais do que os homens, isso já é um fato, né? Internacionalmente a gente sabe disso. E na segunda metade do século, olha como teve um aumento, né, de 43 para 69 anos. Depois disso, houve progressivamente esse aumento da longevidade, expectativa de vida no Brasil, de uma forma menos importante do que na segunda metade do século passado. Então, quanto maior essa expectativa, maior vão ser as doenças prevalentes, né, nessa população. Então, daí o porquê da importância dos quadros da doença de Alzheimer, né, a mais importante das demências, mas como, de uma forma geral, né, o envelhecimento, não só cerebral, mas envelhecimento corporal. A gente sabe que a prevalência da doença de Alzheimer, em todos os lugares do mundo, ela aumenta com a idade, né? Existia uma situação em que muitas vezes falava assim, não, se depois de 90 anos não teve doença de Alzheimer, nunca mais vai ter. Isso não é verdade, né? Na verdade, o certo é que quanto maior a longevidade,
maior é o risco nosso de vir a desenvolver um quadro de doença de Alzheimer, né? Seja a das demências, né, é a mais prevalente. Vamos falar sobre o envelhecimento cerebral do ponto de vista clínico, né? O normal. Existe um comprometimento da atenção ao longo da vida, né? Uma lentificação no processamento da informação, né? Por alterações visuais, auditivas, olfatórias, gustatórias. Já pego aqui um gancho, né? Alterações visuais, né? Catarata, né? Refração está bem tratado. Alterações auditivas, né? A hipoacusia é um fator de risco muito grande para o declínio cognitivo. É um fator muito grande para o risco de doença de Alzheimer. Então, o tratamento dessas dificuldades, quando possível, faz um impacto no ponto de vista preventivo muito importante. Apesar de ter uma dificuldade de aprendizado, o normal do envelhecimento cognitivo é que a pessoa venha a manter esse aprendizado, mesmo que seja mais lento. O que caracteriza, né, o normal seria a ausência no comprometimento das atividades da vida diária e ausência no comprometimento das atividades instrumentais da vida diária, né? E quais seriam essas atividades da vida diária? Alimentação, capacidade de escolha de vestimenta, né, a colocação dela, cuidado com a higiene pessoal, né, o banho sem auxílio, a continência dos esfíncteres, né, e a deambulação ou capacidade de mobilidade, no caso de um cadeirante, né, o cara não tem como deambular, mas de transportar da cadeira para a cama e vice-versa. As atividades instrumentais da vida diária, né, que seria gerenciamento de finanças, né, utilização de meios de transporte, seja dirigindo ou seja através de transporte público, fazer compras, preparar refeições, tarefas domésticas em geral, o uso do telefone e aparelhos de comunicação. Vale a pena a gente comentar que hoje, né, uma criança de 6, 7 anos é muito mais ágil do que um indivíduo de 70 anos no que diz respeito à tecnologia. Mas a tendência é de que exista, pelo menos o básico, né, uma capacidade mínima de lidar com essas questões de computador e celular, tem que ser avaliada. É claro que tem algumas pessoas que não estão bem, mas não querem saber de celular, não têm afinidade com o computador. Apesar disso, seriam situações um pouco mais, digamos assim, comprometedoras do ponto de vista de estímulo cognitivo. A informação tem muito a ver com isso, né? Então, perder esses meios de comunicação, sem dúvida, é um dado negativo para o envelhecimento cognitivo normal. E gerenciar medicações, né? Isso é um drama, muitas vezes. Pessoas com quadros já com doença de Alzheimer, né? Que não deixam ninguém tocar nas medicações e não querem saber. Muitas vezes, o uso abusivo das medicações, o uso inadequado de medicações, pode até levar a um comprometimento cognitivo, que, quando resolvido, melhora bastante. Das funções cognitivas, né, tem muito a ver, como a gente sabe, da topografia cerebral. O lobo frontal é responsável pelo julgamento, cálculo, planejamento e a linguagem, né, a parte motora da linguagem, da expressão. O lobo temporal tem a ver com a memória, a linguagem, né, do ponto de vista de compreensão, e o córtex auditivo. O lobo parietal, atenção e praxia. O lobo occipital tem a ver com o quadro, com as situações principalmente ligadas à visão, né, percepção visoespacial e, né, a própria agnosia, né, a análise, né, e a identificação de objetos através da visão. Internamente ao lobo temporal, existe o hipocampo. O hipocampo é uma região do cérebro extremamente importante para o tópico de doença de Alzheimer, para a depressão e para um envelhecimento bem-sucedido. Ele é responsável pela formação, organização e armazenamento da memória, né? Esse armazenamento da memória não é feito no hipocampo em si, mas ele é tratado, digamos assim, ele é elaborado no hipocampo. E é como se fosse o cabeçote, né, do toca-fita que tinha antes. Quem tinha o toca-fita com cabeçote conseguiria gravar. Quem não tinha o cabeçote, não gravava. A pessoa que tem a doença de Alzheimer, quando tem o comprometimento do hipocampo, a memória antiga, ela fica até mais aguçada. Então, as pessoas, às vezes, se confundem pelo fato, não, ela não tem problema de memória, não tem doença de Alzheimer, mas, na verdade, é a memória de curto prazo. Aquela memória mais antiga fica até mais viva, né, nas fases iniciais da doença de Alzheimer, por um bom tempo dela.
E uma coisa importante, né, pegando carona aí com a doutora Clarissa, né, que é a especialidade dela, existe, durante o sono, a consolidação da memória, né? Daí a importância sumamente, digamos assim, relevante, né, do hipocampo. E dá para fazer, digamos assim, a consolidação dessa memória, o sono é, digamos assim, a medida de auxílio para o cérebro. Se nós pegarmos e fizermos um corte, né, transversal, a gente vai ter o hipocampo com essa imagem. Um corte axial, né, olhando de cima, a gente vai ter o hipocampo dessa forma. E, lateralmente, a gente tem o hipocampo com essa formatura. Um dado muito interessante, ao longo da idade, a gente vai tendo uma diminuição do volume do hipocampo. Isso é natural, mesmo para quem não tenha nenhum déficit de memória. Principalmente depois dos 60 anos de idade, né? Por outro lado, quanto melhor o fitness cardiorrespiratório, né, identificado aqui pelo VO2 máximo, né, quanto maior o fitness, maior o volume do hipocampo. Então, atividade física tem muito a ver com a saúde do hipocampo. O indivíduo normal, né, que tem bastante habilidades, né, o idoso, né, o que diferencia ele de uma pessoa com cérebro bem comprometido, né, e com sinais e sintomas clínicos da doença de Alzheimer? O que faz essa patologia aparecer, né? Antes, uma coisa extremamente relevante é a depressão no idoso. Além de ser mais prevalente, ela tem muito a ver com a cognição, muito a ver com a memória, né? Existe, através de avaliações neuropsicológicas, né, existe um déficit da função executiva, da atenção e memória em indivíduos portadores de depressão, principalmente idosos, né? Mesmo entre uma crise e outra de depressão. É claro que durante a depressão é mais pronunciado esse déficit. A depressão grave leva a uma incapacidade funcional, né? Independente da idade, né? Em especial no idoso. Pacientes com maior risco cognitivo são aqueles que têm múltiplos episódios depressivos ao longo da vida ou uma depressão crônica, né? Aquela depressão arrastada, que não tem muita trégua. A depressão é a maior causa de incapacidade, pelo aumento da morbidade e da mortalidade, né? A mortalidade não só do suicídio, que já é grave o suficiente, mas a falta de cuidado próprio, né? A falta de procura de tratamento médico, de tomar as medicações de forma correta, isso acaba aumentando os riscos, né, cardiovasculares e etc., que levam a um aumento da mortalidade também, secundariamente. E uma coisa interessante, indivíduos que têm depressão após os 60 anos de idade, nunca tiveram depressão antes disso, eles têm um risco maior de demência, né? Seja a doença de Alzheimer, seja a demência vascular, ou mesmo o corpus de Levy. Então, isso é bastante relevante do ponto de vista clínico, né? A gente dá uma atenção importante às depressões, né? Principalmente na faixa etária acima de 60 anos. E existe também aquela depressão, né, a pseudodemência, que é uma depressão tão grave, leva tanta alteração cognitiva, que leva a uma incapacidade. Isso é mais raro, mas não é assim tão... acontece, né, com muitas vezes, né, relacionado com o quadro de depressão. E uma coisa interessante, a depressão nas demências, ela acelera o declínio cognitivo, independente do sexo, da educação ou do estadio clínico da demência. Então, tratar a depressão na doença de Alzheimer faz muita diferença na evolução clínica do quadro. O que seria o declínio cognitivo subjetivo, né? É a presença de queixa de déficit de memória e a avaliação neuropsicológica é normal. Então, né, não tem nada para preocupar, está normal, é apenas uma coisa subjetiva. Certo? Errado. Essa população de declínio cognitivo subjetivo, eles têm maior risco de conversão para comprometimento cognitivo leve e para a doença de Alzheimer. Uma meta-análise publicada em 2014, um segmento de estudos longitudinais, né, com um segmento de pelo menos 4 anos, mostrou que a conversão do declínio cognitivo subjetivo para a demência é de 14% em 4 anos. E o declínio cognitivo subjetivo para comprometimento cognitivo leve é ainda maior, né, de 27%. Então, é uma entidade que cada vez está tomando mais espaço pela importância, né, e seria um grupo de pessoas alvo de um trabalho preventivo mais acirrado, né?
E, passando do comprometimento subjetivo da memória, a gente vai falar sobre o comprometimento cognitivo leve, onde existe essa queixa de memória, os familiares entendem que a pessoa tem a dificuldade de memória, e na avaliação cognitiva geral, ela está normal. Porém, a memória tem um comprometimento relacionado com a idade, né? De um desvio, pelo menos 1,5 de desvio padrão, para indivíduos com a mesma idade e escolaridade. Então, esses indivíduos, atividades normais da vida diária, né? E não tem nenhum comprometimento funcional. Porém, eles têm um risco de conversão para a doença de Alzheimer de 10 a 12% ao ano. Então, realmente, é um quadro ainda mais crítico, né? E o que seriam os superidosos? Bom, os superidosos são aqueles indivíduos que têm uma capacidade de memória acima de 80 anos que são parecidas, quer dizer, que são semelhantes a indivíduos de 50 anos de idade, né? E não é à toa que, geralmente, esses indivíduos têm uma atividade física muito especial, né? Muito continuada. Isso acaba ajudando muito nessa questão dos superidosos. Eu peguei aqui, na verdade, a gente deve ter alguma coisa interessante, né, numa tese em andamento do Stuart Neto, né, do grupo lá do professor Nitrini, da USP. Eu peguei aqui só digamos assim, uma coisa que me chamou muita atenção. Isso aqui eu peguei de uma aula proferida pelo Dr. Nitrini agora no Congresso Brasileiro de Neurologia. Aliás, recomendo, só da parte de diagnóstico, muito interessante. Eles pegaram, né, digamos assim, selecionaram 66 idosos com mais de 80 anos, através de diversas fontes, jornais, anúncios, né, e contatos, e eles pegaram indivíduos que se julgavam terem boa memória, né? Esses seriam os superidosos. 66 indivíduos, olha que interessante, há mais de 80 anos. 32 deles, né, a metade deles praticamente, tinha demência ou comprometimento cognitivo, né? Interessante, porque eles se julgavam muito bons. E 11 deles tinham realmente os critérios clínicos que podíamos dizer que eram super idosos, né? Então, eu trouxe esses dados, são dados preliminares, né? Não quero entrar a fundo, mas para a gente ter uma ideia interessante, é que a percepção, a percepção pessoal, né? O insight seria, para a memória, pode estar comprometida no idoso. Então, todo aquele indivíduo que chega para o consultório sozinho e fala que a memória está boa, ou que está muito boa, alguma coisa a gente tem que ir atrás, porque realmente parte deles, a metade nesse caso, tinham quadros de comprometimento cognitivo leve ou, propriamente, né, quadros demenciais. O que seria uma demência, então? É as alterações das funções cognitivas com intensidade suficiente para interferir nas atividades sociais e ou ocupacionais do indivíduo, né? Com perda da autonomia, caracteriza um quadro demencial. Quando essa alteração é mais da memória, então esse quadro está mais ligado à doença de Alzheimer. Tem outras, quando tem múltiplos domínios, vai ter outras doenças demenciais relacionadas com o diagnóstico. Critério diagnóstico para a doença de Alzheimer, né? A gente faz uma avaliação de screening, né? O minimento é sempre usado. O MOCA também é uma testagem relativamente rápida, né? Também de muito auxílio para o diagnóstico. E quais seriam esses critérios, né? Existe um declínio cognitivo insidioso e progressivo da memória de curto prazo, comprometimento de outras funções cognitivas, né? Função executiva, a linguagem, né? Entendimento e de expressão da fala escrita, e percepção visoespacial. Esse foi na verdade, não muda muito o critério de doença de Alzheimer. A gente vai ver que tem um critério mais aperfeiçoado em diante, onde os biomarcadores vão tomar um espaço importante. São eles que a gente vai deixar para comentar depois, mas primeiro eu vou falar sobre a parte clínica. Como que é feito esse estadiamento, né? O estadiamento da doença de Alzheimer leve, né? O minimento de 20 a 26. Dificuldade em achar palavras. Comprometimento da memória. Dificuldade de guardar nome de pessoas. E perda frequente de objetos. Desorientação espacial. Dificuldade na organização e planejamento, né? Dificuldade de controle financeiro, por exemplo. Comprometimento da performance ocupacional e social. E mudanças da personalidade, às vezes apatia, irritabilidade, a depressão, né, que pode ser um quadro sentinela, né, antes do começo do quadro cognitivo, ou mesmo pode se manifestar durante o comprometimento cognitivo.
E nessa fase já tem uma perda da autonomia, né? O Clinical Dementia Rating de 1 e o Global Deterioration Scale de 3 a 4. Um quadro moderado, né? O Mini-Mental de 10 a 20 pontos. O comprometimento do insight não reconhece a limitação, né? Provavelmente aqueles indivíduos lá da tese do Stuart, né? Que eles achavam que tinha uma boa memória, na verdade tinha um quadro demencial até, né? Alguns que foram selecionados. Esquecimento de eventos de história pessoal, dificuldade de lembrar o endereço ou número de telefone. Essa coisa do número de telefone, né? Depois do celular, a gente tem a facilidade, né, de ter aquilo tudo armazenado, então muitas vezes a gente acaba não tendo aquilo que a gente tinha de armazenagem, né, de celular e tudo, hoje em dia se perdeu um pouco nisso, então a gente tem que levar isso em consideração, sem dúvida nenhuma. Desorientação temporal, né, é a primeira coisa que ocorre antes da desorientação espacial, né, a desorientação temporal acaba aparecendo. Necessidade de suporte na higiene pessoal e vestimenta, né, seria um quadro moderado já. Mudança do padrão de sono e vigília, né, e sintomas de delírio, traição, psicose, compulsividade, perda da memória recente, né, e comprometimento importante das atividades da vida diária. E, nesse caso, uma necessidade de supervisão. Muitas vezes, as fases iniciais da doença de Alzheimer, a pessoa pode ser até relativamente autônoma dentro de um contexto, né? Não precisa ter aquele cuidado de 24 horas. O estágio mais avançado, né? O Mini-Mental abaixo ou igual a 9 pontos. Comprometimento da deglutição e da marcha, né? Memória, a disfasia, levando até ao mutismo, perda da cognição global e desorientação espacial, delírios, alucinações podem ser frequentes, né? E necessidade de um suporte 24 horas por dia, né? Realmente uma situação bastante limitante, dependência completa. E quais seriam os biomarcadores, né? Com o Dr. Décio aí, a gente vai poder entrar mais a fundo na sequência também, né? Se ele quiser depois fazer algum comentário. Veja que, desde a descrição da doença de Alzheimer, né, é uma pessoa incrível esse Alzheimer. Ele descreveu as placas neuríticas e o novelo neurofibrilar. Não sabia o que tinham aqui, né? Mas hoje a gente sabe que a beta-amiloide é bastante frequente tanto na parte inicial, né, no core da placa neurítica, quanto na periferia. E o novelo neurofibrilar, que a gente tem a parte da proteína tal envolvida, né? Então, aqui, ó, nas conexões sinápticas e a beta-amiloide. Isso aqui é um neurônio normal, né, com as conexões, a sinapse e tudo mais, funcionando bem. Aqui, um neurônio com uma deposição de beta-amiloide importante, né? Então, o que começa as alterações é entre as sinapses, né, dificultando a comunicação neuronal e levando ao prejuízo funcional e, né, posteriormente, à morte neuronal. Se a gente pegar as placas neuríticas, né, rica em beta-amiloide, elas vão estar mais, o início delas, né, vão estar mais frequentes, né, na fase inicial, na região frontal, na região temporal, e depois vai para pegar todo o cérebro, né, mas primariamente nessas regiões. Por outro lado, os novelos neurofibrilares ricos em proteína tal, né? A proteína tal é uma proteína helicoidal, né, como se fosse o DNA, e a hiperfosforilação da proteína tal faz com que haja uma condensação neuronal, uma condensação dessa estrutura que faz parte do citoesqueleto, né, do neurônio e, consequentemente, leva à morte neuronal. E a proteína tal, ela começa exatamente no hipocampo. Por isso que, na doença de Alzheimer, a fase primária, o déficit primário, seria ligado à dificuldade de memória de curto prazo, que é o hipocampo que está afetado. Depois, ele acaba se, né, expandindo para todo o neocórtex. E, como eu havia dito, né, esse critério que hoje é o critério que emana, né, que é o critério que tem, sem dúvida nenhuma, uma definição diagnóstica de certeza, caso a gente tenha os recursos para se fazer, né? Esse foi publicado pelo Dr. Jack, né, que é da Mayo Clinic, de Minnesota, em 2016. E um critério que baseia-se, né, puramente em biomarcadores. É claro, na clínica, né, mas os biomarcadores na hora de fechar o diagnóstico. O A seria a amiloide, o T seria a proteína tal, e o N seria a neurodegeneração. Então, amiloide,
né? A gente pode ter através do PET amiloide e através de avaliações de beta-amiloide no líquor e também no sangue. A proteína tal, a gente pode ter no líquor, no sangue, não é tão boa no sangue, a amiloide é melhor para detecção, né? Mas a gente também tem através do PET tal, seria, ainda não tem no nosso meio, né? Mas seria realmente associar esses dois marcadores, a gente confirma o diagnóstico de certeza in vivo. E a neurodegeneração seria relacionada a uma atrofia, né, vista pela tomografia, alterações do metabolismo pelo PET, e alterações, né, de neurofilamentos, né, no líquor e no sangue, estão ligados à neurodegeneração. O sangue, isso aqui ainda não é uma situação de uso clínico, mas há 2 anos atrás foi publicado no Neurology uma alta precisão de detecção de beta-amiloide, né, digamos assim, da taxa, né, 42, 40 da beta-amiloide, e como um fator preditivo para desenvolver a doença de Alzheimer. Eu até tirei um outro slide pela questão do tempo, mas basicamente a plasma amiloide nesse estudo mostrou que se as pessoas tinham a positividade, né, da plasma da beta-amiloide, a relação 40-42 da beta-amiloide no plasma positivo, a chance de desenvolver a doença de Alzheimer nos próximos anos era muito grande e era mais precoce do que o PET amiloide. Então, por incrível que pareça, o exame do plasma no sangue, ele tem um valor preditivo para quem tem algumas dificuldades, mas não tem a doença. E quer saber, né, o risco de vir a ter a doença, é um valor preditivo mais importante do que o PET amiloide. Grande potencial como teste de rastreamento em pacientes de alto risco para a doença de Alzheimer, né? Fazer esses testes hoje, a gente não tem como fazer o tratamento específico. Então, seja beta-amiloide, né, seja a proteína tal, então a gente ainda tem que esperar um pouco a capacidade, né, de terapia, né, para que a gente possa realmente utilizar desses meios e daí fazer de maneira mais ampla, né? Basicamente, a estrutura, né, a gente vai falar sobre aqui agora a ressonância, né? A estrutura aqui é um corte coronal, faz um corte aqui, estamos vendo aqui, né? Aqui é o corte, o hipocampo, né? Essa estrutura aqui entre o círculo branco. Aqui não tem nenhuma atrofia, né? Que seria a escala de Skelton, né? Que foi publicada em 92. Aqui teria uma atrofia leve, né? A Skeltons 1. Aqui uma atrofia moderada, Skeltons 2. Aqui uma atrofia mais acentuada, Skeltons 3. E aqui praticamente não tem hipocampo, né? O normal é ter Skelton 0 abaixo de 50 anos. Dentro de 50 anos e 80, a gente pode ter até o Skeltons 1. Acima de 80 anos, é normal o Skeltons 2, mas o Skelton 3 e 4 vai ser sempre patológico. É claro que existem as variações, existem as exceções nesses casos, né? SPECT. Aqui é uma ressonância magnética de um paciente já há bastante tempo. Ele tinha bastante inequívocas alterações ligadas à doença de Alzheimer e tinha uma ressonância normal. O SPECT mostrou uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, é uma maneira indireta da gente ver o metabolismo, né? Nas regiões temporoparietal. Confirmou o diagnóstico. O PET, aqui a gente tem o controle normal, né? Quanto mais vermelho, mais atividade, quanto mais escuro, menos atividade. Então, a gente tem um padrão de amarelo ao redor, de metabolismo do cérebro. Aqui na doença de Alzheimer, a gente tem uma diminuição desse metabolismo nas regiões temporoparietais. E veja que na atividade frontal acaba aumentando até comparativamente ao controle, né? É uma maneira compensatória, até de estímulo de exercício, né? Cognitivo, né? Na verdade, de esforço cerebral para compensar a falha observada no metabolismo temporoparietal. O PET amiloide, né? Aqui um controle normal, que não tem amiloide nenhum. Aqui um comprometimento cognitivo leve, que começa a ter uma deposição de amiloide importante, né? Da forma amnéstica, né? Ligada à doença de Alzheimer. E aqui a doença de Alzheimer, veja que já tem mais intensamente, né? A deposição do PET amiloide. E a proteína tal, aqui um indivíduo com 84 anos, cognição normal, não tem nenhuma captação da proteína tal. Aqui, 71 anos, portador de doença de Alzheimer, veja que tem bastante deposição da proteína tal.
A gente tem o normal e a beta-amiloide vai começando a fazer a deposição muito precocemente. Depois vai aparecer alterações neuronais e disfunção mediada pela proteína tal. Estrutura cerebral ocorre muito mais tardiamente, muito mais próximo dos sintomas clínicos. O déficit de memória vem já quando tudo isso aqui já estava acontecendo, e o quadro demencial franco, né, realmente é um cérebro que já tem alterações importantes nesse período. Então, o normal para a demência pode variar de 15 a 25 anos, né? Então, aqui, o declínio cognitivo subjetivo e o comprometimento cognitivo leve seriam, digamos assim, focos de muita importância de atuar como medidas preventivas, né? Atividade física. Se a gente pegar e deixar ratinhos, né, num ninho, sem nenhum tipo de estímulo, ele vai ficar lá dormindo o tempo todo. Por outro lado, se nós colocarmos uma rodinha como essa aqui à direita, né, eles vão ficar ali, não precisa nem de personal trainer, eles vão brincar o tempo todo, né? Realmente eles têm bastante, digamos assim, estímulo para fazer atividade física. Se a gente comparar esses ratos que têm bastante atividade física com esses ratos vivem um tipo específico, né? Que seria esse aqui, ele vive 18 meses. Então, se a gente pegar e colocar esses ratinhos para fazer atividade física ao longo da vida e outros sedentários, a gente vai ter alterações estruturais importantes de diferença, né, no grupo, melhora a atividade, tanto a atividade motora, claro, né, como cognitiva nos ratinhos que fazem atividade física, como também melhora a estrutura cerebral. Então, aqui os ratinhos podem fazer de forma espontânea atividade física e aqui de forma obrigatória, né, que é uma esteira, aí essa esteira vai rodando, então se ele não vai para frente, ele acaba batendo, né, no acrílico aqui atrás. Então, eu costumo brincar que, seja espontâneo ou seja obrigatório, né, nos ratos funciona. Então, para a gente, mesmo que a gente não queira, é importante que a gente faça atividade física, porque o efeito benéfico no cérebro é inegável. Esse estudo, na verdade, de atividade física, eu vou me restringir a ele, porque tem uma questão, assim, bem interessante, que ele acaba avaliando uma série de questões. Exercício aeróbico e o hipocampo e memória, né? O que tem a ver essa correlação? Então, 120 foi publicado em 2010, é um estudo relativamente já antigo, né? 120 voluntários entre 55 e 80 anos, avaliação inicial, avaliação em 6 meses e avaliação em 1 ano. Uma ressonância uma ressonância de magnética de crânio de 3 Teslas, e nessa ressonância era feita uma medida do volume do hipocampo. É uma técnica bem difícil, né? O Dr. Décio pode até comentar depois com a gente, mas, assim, para nível, digamos, no dia a dia, isso não é recomendável, porque não tem, né, é um custo-benefício muito fora dos padrões. Mas, nesse caso, eles fizeram a medição volumétrica de 3 áreas especificamente ligadas à memória. Fizeram essa avaliação inicial, 6 meses e 1 ano. Tá? Era visto também o VO2 máximo, avaliação de teste de memória espacial, um teste computadorizado, o BDNF, né, que é um fator neurotrófico cerebral, que é geralmente eliminado, produzido pelo cérebro durante a atividade física, e uma rotina laboratorial. Então, esses 120 indivíduos, 60 voluntários para atividade aeróbica, né, quase 80% deles terminou o estudo. Então, foi um estudo bastante robusto, né, com uma aderência significativa. 73% de mulheres nesse grupo e 60% de mulheres no grupo do alongamento. A média de idade de 68 anos no aeróbico e 66 anos no alongamento. Veja, indivíduos sedentários com essa idade, 68 e 66 anos, né? Não são adolescentes. O treinamento do condicionamento aeróbico, né? O protocolo tinha sempre uma supervisão do educador físico, isso é essencial para qualquer tipo de atividade, né? Seja para os nossos pacientes, seja para nós mesmos, né? Tem que ter uma orientação, até para a gente tenha uma aderência apropriada. E o aumento era gradual. Como eram indivíduos sedentários, até a 7ª semana, eles iam fazendo uma atividade, né, aos pouquinhos, iam
aumentando o ritmo, até chegar em caminhadas de 40 minutos por sessão, 3 vezes por semana. E o alongamento antes e depois, né? O alongamento é essencial, mas só o alongamento não serve para muita coisa, pelo menos no que diz respeito ao hipocampo. A meta, né, a frequência cardíaca máxima seria 220 menos a idade. A meta, que era, digamos assim, almejada, seria 60% a 75% da frequência cardíaca máxima. Tá? Isso não é uma coisa muito intensa, é uma coisa relativamente fácil da gente conseguir. E o alongamento, né, era feito mais como um grupo controle, então o alongamento era feito, tinha todo um protocolo e tudo, mas não tinha nenhum tipo de estímulo aeróbico. Então, as áreas responsáveis pela memória que foram estudadas, né, hipocampo, núcleo caudado e tálamo. O núcleo caudado e o tálamo não tiveram grandes significâncias, né, de diferença assim, ao longo de um ano. Porém, olha só o hipocampo. Aqui é o volume hipocampal, para cima e para baixo. Aqui é o hipocampo esquerdo, hipocampo direito. Inicial, 6 meses e 1 ano. Né? Essa, então, é a volumetria através da ressonância magnética de 3 Tesla, nesses três momentos. O grupo do alongamento, que é o vermelho, olha só, ao longo de 6 meses já diminuiu o volume do hipocampo. Ao longo de 1 ano, o volume hipocampal ainda mais, uma atrofia significativa, igual aconteceu no hipocampo esquerdo. Então, ambos levaram o alongamento, ou seja, a falta da atividade aeróbica, levou a uma atrofia hipocampal. Isso é normal. Pessoas normais que não têm, digamos assim, que não têm nenhum prejuízo cognitivo, não têm doença de Alzheimer. O hipocampo esquerdo e direito, por outro lado, no exercício aeróbico, no grupo, olha só que interessante, aumentou nos 6 meses, já deu uma diferença. Em 1 ano, houve um aumento ainda maior, a hipertrofia hipocampal relacionada com a atividade física. Foi um aumento pequeno, né? Foi 2%, mas se a gente considerar que, além de ter tido um aumento, né, o grupo que não fez atividade aeróbica diminuiu de tamanho, a diferença é ainda maior do que só o fato de ter aumentado o volume, né? Muito bem, é expressivo. Olha, a primeira vez que eu li esse artigo, eu fiquei, assim realmente muito impressionado, porque é a única coisa nessa face da Terra, depois a gente vai ver que tem mais uma, na verdade não é a única, mas que tem um efeito no aumento do volume hipocampal. Realmente faz muita diferença. Isso é um tratamento, né? E muitas vezes a gente não dá a atenção necessária. Resumindo esse estudo, o volume hipocampal, ele tende a diminuir progressivamente a partir dos 60 anos de idade. A atrofia hipocampal tem relação com o comprometimento da memória, aumenta no risco de depressão e doença de Alzheimer, né? Pessoas com depressão diminuem o volume hipocampal, bem discreto, bem menos acentuado do que no caso da doença de Alzheimer, claro. Mas aí melhora a depressão, melhora o hipocampo. Então tem muito a ver, não só com Alzheimer, mas com a depressão também. Exercício regular por 1 ano levou a um aumento do volume hipocampal, aumento do BDNF, né? Que é o fator neurotrófico cerebral, que faz a mediação da neurogênese no giro denteado do hipocampo. Então, por incrível que pareça, cresce neurônio através do estímulo do BDNF no hipocampo, graças à atividade física. E também houve uma melhora relativa, né, em relação aos 2 grupos, houve uma melhora da memória espacial no grupo da atividade física, né? Quando comparado com o grupo que fazia só o alongamento. Muito bem. Escolaridade, do que a gente pode fazer em termos de prevenção, né? Além da atividade física? Escolaridade e interação social, né? O estímulo, não só a escolaridade, mas o estímulo intelectual ao longo da vida é fundamental, né? Interesse, leitura, né? Enfim, a televisão é uma coisa que acaba limitando muito, né? Mas através da televisão, né? Filmes e eventualmente programas, né? Instrutivos, né? Tem muita coisa que pode ser ajudado. A interação social, sem dúvida, e na pandemia, né, a gente viu muito isso nos pacientes, né? Houve um declínio mais rápido de pacientes que tinham doença de Alzheimer e pacientes que tinham a cognição normal, muitos deles tiveram um prejuízo funcional muito grande, né? Pela falta da atividade física, não estavam saindo mais de casa, e falta também da interação social, né? Essa interação social, de todas as maneiras, né, digamos, as múltiplas gerações, né, pelas mesmas gerações, isso é essencial, é
fundamental. Isso é um ponto assim inequívoco de ajuda, né? Eu não coloquei nenhum trabalho aqui, mas eu acho desnecessário até. A gente sabe a importância que tem essa interação social na prevenção da doença de Alzheimer. Sono, né? Esse em especial para a doutora Clarissa aqui, né? Me corrija se eu falar alguma bobagem aqui, doutora Clarissa. O normal que a gente tem, a respiração, né? É que tem um fluxo natural de respiração. Quando a gente tem algum bloqueio, a gente tem a parada da respiração, a apneia do sono. Isso aqui é uma ressonância magnética, né, de uma pessoa sem apneia do sono, e aqui uma ressonância magnética de uma pessoa com apneia do sono. Veja que aqui a língua, né, o nariz, veja que a orofaringe aqui tem um espaço bem mais amplo do que comparado com a apneia do sono. Normalmente a gente está respirando normal, mas quando a gente tem uma estrutura, uma estenose dessa região, e dorme, essa região da orofaringe, a musculatura relaxa. Esse relaxamento faz com que haja uma oclusão, provoca a parada da respiração. Quais são os sintomas? Sonolência excessiva, sintomas depressivos, né? É muito comum, piora da atenção e memória, disfunção da sexualidade, ressecamento de mucosa de vias aéreas e a cefaleia matinal. E vale a pena, uma das causas de hipertensão refratária é a apneia de sono, né? O CPAP, ele restaura, né, o fluxo de ar, fazendo com que haja, né, hoje em dia, nesses aparelhos mais modernos, a gente tem como calcular, eles mesmos calculam, né, e tudo online, a gente tem como receber aqui no consultório, né, o relatório, e saber quantas apneias houveram naquele período, quanto tempo foi, fazer a média, enfim. É uma outra área, assim, né, na verdade, nesses últimos 5 anos, né, houve uma evolução muito grande, assim, na parte de tecnologia e a apneia do sono, né, o CPAP realmente acompanhou muito isso. Quando não se consegue usar o aparelho, a gente pode lançar a mão do aparelho intraoral, mas é um pouquinho mais difícil, né? E os idosos geralmente têm um pouco mais de dificuldade também, mas é uma opção. 50% dos pacientes com doença de Alzheimer têm apneia do sono. A apneia do sono pode aparecer 10 anos antes da doença de Alzheimer. O uso do CPAP retarda o início da doença de Alzheimer, a progressão da doença de Alzheimer. Esse aqui é bem rapidinho, é um estudo publicado em 2011, ele mostra a correlação do aumento do córtex hipocampal e melhora cognitiva com o tratamento do CPAP, né? Então, imagine, 3 meses, além da atividade física, né, o CPAP aumenta o hipocampo. Houve um aumento do hipocampo esquerdo nesse caso, né? No caso da atividade física, foram os 2. 3 meses após o tratamento com o CPAP, já houve melhora. Do ponto de vista cognitivo, todos os testes melhoraram. Na verdade, a redução de erro do Stroop test é considerada uma melhora, né? Então, todos os testes cognitivos, DigiSpan, melhora do Corse e o Stroop test tiveram uma melhora clínica depois do tratamento em 3 meses. Veja que é pouco tempo. Dá uma relevância importante. Esse estudo aqui, fazendo 23 pacientes, né, com doença de Alzheimer leve e moderada, com apneia obstrutiva do sono grave, ou seja, acima do índice de apneia e hipopneia, acima de 30 por hora. Veja que aqui, os indivíduos, avaliação cognitiva, né, do minimento tinha que ser acima de 15, segmento de 3 anos. Tá? Resultados. O grupo com CPAP, que é esse grupo aqui, praticamente em 3 anos não houve um declínio cognitivo significativo. Esse aqui é o Mini-Mental, né? E, digamos, de 24, a média que passou para 23 aqui. Agora, olha o grupo com apneia do sono grave, doença de Alzheimer leve ou moderada. Olha só, a queda, né, em 3 anos do Mini-Mental, né, que avalia a cognição global. Então, realmente, o uso do CPAP não só previne a doença de Alzheimer, como melhora a evolução clínica, né? Está estourando o meu tempo, mas isso aqui eu acho que vale a pena a gente colocar. Aqui, foram feitos se estourou, me fale que daí a gente já para, tá? Aqui foi feita uma avaliação com líquor, né, com um catéter licórico de 4 indivíduos, né, e ficou no laboratório de 9 da manhã até 9 da noite do dia seguinte, tá? Isso aqui, vermelho e azul, é o nível de beta-amiloide no líquor, tá? A cada hora era tirado uma amostra para fazer essa mensuração. Quando chegava, então, vai aumentando a beta-amiloide, a fração beta-42 e beta-40. Quando chegava no ápice, digamos assim, no final da noite, né, eles dormiam,
olha só, eliminava a beta-amiloide. De manhã, já aumentava o nível de beta-amiloide no líquor, tá? A beta-amiloide, para ter na doença de Alzheimer, é a deposição no cérebro. Mas se a gente analisar alterações do sono, né, que fazem com que não exista essa depuração da beta-amiloide, vão fazer com que haja um acúmulo no líquido. Esse acúmulo no líquido, dias, semanas, meses, anos, décadas, vai fazer com que haja o acúmulo no cérebro, levando a um risco maior de doença de Alzheimer, né? O tratamento conservador, né, lembrando que os benzodiazepínicos devem ser evitados, né, ao máximo, principalmente em idosos, CPAP e tratamento epidural, que a gente tinha comentado. A cirurgia maxilomandibular pode ser muito útil na estenose, né, na apneia do sono, quando tem o microbinatismo, tem essa estenose relacionada com isso. E a cirurgia bariátrica, né, é uma das maneiras de tratar, de curar a doença, a apneia do sono. A dieta, sem dúvida, a dieta do Mediterrâneo, ela tem um efeito anti-inflamatório, antioxidante, melhora a cognição e retarda o processo demencial. Uma série digamos assim, de efeitos na hipertensão, dislipidemia, diminuindo o risco da doença coronariana e doença de Alzheimer, diminuindo a obesidade, né? Essa meta-análise, com 3.636 participantes, um follow-up de 1 ano, mostrou que houve a alta aderência da dieta do Mediterrâneo, levou a um risco de diminuição da conversão desses indivíduos normais em comprometimento cognitivo leve e doença de Alzheimer de 33%, né, um P altamente significativo. E indivíduos com cognição normal diminuía o risco para comprometimento cognitivo leve e diminuiu o risco para doença de Alzheimer. Então, tem um efeito extremamente potente, né, a dieta do Mediterrâneo. Considerações finais. Vamos lá, que o tempo está estourando. O tempo realmente passa muito rápido. A gente não pode ficar olhando à beira do caminho. Uma boa alimentação, sem dúvida, né, baseada na dieta do Mediterrâneo, faz uma grande diferença, né? Legumes, frutas, peixe, né, castanhas. Não precisamos ser ratos de academia, né, mas a atividade física, sem dúvida, ela é essencial para a nossa vida. Dentro das nossas limitações, né, temos que adaptar qual seria a melhor atividade física a ser feita. Ela, apesar de não trazer a juventude de volta, ela retarda o envelhecimento, com toda certeza. E, sem dúvida, ter um sono apropriado faz uma grande diferença para as nossas vidas, né, e para o nosso cérebro. O atendimento, digamos, médico regular é essencial para todo esse cuidado, né, e as orientações que a gente está tendo que passar, né, tanto do ponto de vista de pessoas que não são de alto risco, mas pessoas mais jovens, né, que têm interesse em manter-se bem. Quanto antes a gente começar, melhor. O que a gente quer é ter um envelhecimento bem-sucedido, né, sem dúvida nenhuma, todos nós. Eu espero que eu tenha, de alguma forma, clareado um pouco esse tópico, né, que eu acho extremamente interessante, e agradeço mais uma vez, né, pelo convite e fico à disposição para contato e perguntas, né? Posso começar, Clarissa? Então, eu quero agradecer ao Dr. Paulo rapidamente e já passar ao debate. Por favor, Decinho, vamos lá. Eu acho que ele te chamou tantas vezes, a imagem aí grita, né? Chama, e a gente realmente precisa de um entendimento bastante claro a respeito dessa informação. Vamos lá, Decinho. Isso. Então, tá, prazer. Tudo bem, Paulo? Parabéns, foi muito boa para as nossas vidas, né? A gente tomar algumas condutas assim para se preparar para essas coisas. Sob o ponto de vista de imagem, acho que tu conseguisse abranger tudo. Na sua prática, sim, a nossa prática aqui, mais no interior, a gente trabalha basicamente com a ressonância magnética, né, para avaliação de volumetria de hipocampal e uma avaliação funcional mais com SPECT, né? Eu não sei, na sua prática, qual é a sua experiência, se o senhor tem utilizado essa parte do PET com tau e o PET para avaliação da amiloide.
Uhum. Aqui, interessante, aqui em Curitiba, pelo menos, eu achava que era nacional. A gente não tem SPECT já faz mais de ano, desde lá por abril, né? Então, eu pedia muito SPECT, é coberto pelos convênios, facilita bastante, mas hoje a gente... o PET, né, é muito caro, né? Então, para alguns pacientes acaba dando certo, mas a regra não é essa, né? Então, eu me baseei muito mais na ressonância mesmo, sabe? E agora que a gente não tem o SPECT, né? Na verdade, eu acabei não colocando, mas tem a escala de Fasecas, né? Que é uma escala que vê a parte vascular, que é bem interessante. E principalmente a Fasecas, né? Para ver vascular e a Skeltens, né? Para ver essa questão da volumetria hipocampal. Volumetria não, do aspecto hipocampal, né? Que eu acho, assim, né? A volumetria seria interessante, mas ela é muito custosa, né? E ela não é tão precisa também, né? Para a gente fazer de rotina. Então, o que mais usa é mais a ressonância. Até para talvez dar uma complementada, assim, que eu observo muito, os clínicos nos perguntam muito a questão vamos dizer assim, da quantidade, da força do campo magnético, né? Das ressonâncias de 1,5 Tesla, 3 Teslas, até 7 Tesla, que estão sendo já alguns estudos realizados aqui no Brasil, e especificamente mais na área de neuroimagem. O que, na verdade, a gente observa, e é o que tem acontecido, é que quando a gente trabalha com volume hipocampal, as alterações são, às vezes, submilimétricas, né? Inclusive, o senhor mostrou um gráfico ali, claro que me chamou a atenção que chegou a aumentar perto de 20%, mas foi menos de 1 milímetro, né? Então, a gente precisa de uma resolução espacial, e para isso é necessário um equipamento mais potente. Por outro lado, são equipamentos extremamente... Desculpa, Decinho, e comparativa também, porque deve haver uma diferença de indivíduo para indivíduo nesse volume? De indivíduo para indivíduo existe, perfeito, mas para que a gente consiga discriminar esses volumes é necessário uma altíssima resolução. Por outro lado, são equipamentos extremamente instáveis e de dificílima avaliação, de difícil análise no nosso dia a dia, por essa instabilidade. Por isso que eles hoje são basicamente utilizados para a aplicação de pesquisas em neurociência, tá? Até os equipamentos de 3 Tesla já estão sendo mais utilizados assim no nosso meio, mas eu observo que as pessoas nos perguntam bastante sobre isso aí. Equipamentos de 1,5 Tesla, os novos equipamentos que a gente está vendo com bobinas, com gradientes melhores, tem uma resolução excelente para avaliação da região das escleroses mesiais, avaliação do hipocampo, corticalidade, né? Então, é só para clarear isso aí, né? Eu posso fazer uma coisa com a secadora? Eu já te respondi. Só estou vendo a palestra aqui, não está vendo? Tá. Quer um mate? Quero. Então, mas muito bom. Deixa eu só acrescentar, doutor Décio, foi 2%, né, que foi o aumento do hipocampo. Eu falei, o PET, o PET amiloide, PET tal, eu não sei se, eu acredito que tem em São Paulo, mas é só a nível de pesquisa, eles não estão fazendo, né, de rotina. E o Skeltens, né, eu tive o prazer de ficar lá, né, durante uma semana, as 2 semanas num momento e uma semana em outro momento. A última vez foi 2015, por aí. A pessoa entra lá, faz tudo, neuropsicologia, PET, amiloide, né? Então, aí eles têm uma ideia muito precisa, né? E toda semana eles discutem o caso. Então, assim, essa seria, digamos, a nossa, digamos, a vontade para o quanto antes, mas eu acredito que ainda esteja, a amiloide talvez não esteja tão longe, eu acho que uns 2 anos já dá, mas o tal, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais, né? Agora, o plasma da amiloide, eu fiquei, assim, bem interessado, eu acredito que esse vai ser o grande diferencial aí na investigação, né? E, por enquanto, a avaliação visual do hipocampo, né, que o Skeltens fez, é algo que, puxa, para nós, assim, acaba ajudando bastante. Agora, eu tenho uma paciente, segunda-feira ela esteve aqui no consultório, ela tinha um grau 3/4.
e de Skelton, né? Cognitivamente estava normal. E veio sozinho, veio dirigindo. Então, de 90 anos, aliás, 84 anos. Então, tem as exceções. E Exato. principalmente discriminar as alterações relacionadas à demência vascular, né? Né? Talvez seja uma das grandes aplicações também, a gente fazer os diagnósticos, tentar discriminar, fazer um diagnóstico diferencial. Maravilha. Deixa eu, então, introduzir a Bianca, nossa neurologista aqui. Bianca, por favor, tuas considerações também. Muito obrigada, Paulo. Acho que clareou muita coisa para todo mundo, né? Eu acho que ainda mais o pessoal que não está acostumado a ver demência todo dia, né? A gente, como neurologista, a gente fica feliz com essa evolução que teve nos últimos anos, né? Do entendimento da doença, do declínio cognitivo subjetivo, do como isso evolui para um comprometimento cognitivo leve, né? E dessas possibilidades da gente fazer o diagnóstico cada vez mais precoce, né? Então, assim, nesses novos critérios, os critérios da TN, a gente não precisa nem que o paciente tenha demência ainda para a gente fazer um diagnóstico de Alzheimer, né? Isso ainda não é uma coisa tão fácil aqui para a gente, né? A gente não tem tanta coisa disponível, principalmente PET amiloide, o tal, que não tem nem previsão de chegar, né? Só que isso cria um desafio também, né, da gente acabar podendo diagnosticar os pacientes numa fase que eles estão muito conscientes estão com uma condição muito boa, né, e é um desafio muito grande isso, a gente conseguir passar para esses pacientes um diagnóstico de uma doença que ainda não tem um tratamento, muito longe de um tratamento adequado, né, o que a gente tem hoje em dia é muito pouco, né, tem o aducanumab que está surgindo aí, mas não parece ser também uma coisa que vai resolver muito a vida desses pacientes, né? E eu queria ver como é que o senhor enxerga isso, assim, eu acho que isso é um desafio bem grande, assim, para quem lida com demência no dia a dia, né? É um tópico importante, porque a gente vai fazer um diagnóstico, né? Ou pelo menos vai ter uma avaliação de que aquele indivíduo ele tem um risco a mais de desenvolver, né? Ele tem já alguns, digamos, alguns marcadores positivos. Por isso que quando tiver no nosso meio, eu acredito que até 2 anos, a gente vai ter alguma coisa, né? Já para fazer o tratamento. Agora, por outro lado, é igual assim, a pessoa que tem uma apneia do sono, né? Talvez vai acontecer quando a pessoa, olha, tem amiloide no teu cérebro. Então, para melhorar isso, vai ter que fazer atividade física, cuidar se tem apneia, tratar a apneia, fazer uma série de coisas, cuidar da hipertensão. Eu acho que a gente pode acabar conseguindo sensibilizar mais, né, o indivíduo para ter digamos assim, um controle mais rigoroso, né, dos fatores de risco. Agora, fazer digamos, como rotina, eu concordo contigo. Se a gente for fazer e, de repente, né, tem alguma alteração, a pessoa não tem nenhuma queixa, mas, puxa vida, tem bastante amiloide. Para que foi fazer o exame, né? O que você vai fazer agora? Não tem nada para fazer. Agora, de uma forma geral, essas medidas preventivas, a gente, quando tem uma medicação, né, a gente, tranquilo, é prescrever, tranquilo, o próprio paciente também acaba aceitando mais. Agora, atividade física é uma coisa que a gente não bate muito nessa tecla, né, no consultório, ou pelo menos não o suficiente, eu acredito. E a questão do sono, fazer uma coisa de rotina, né, de investigar. Eu tenho alguns pacientes que não têm muita queixa, né, mas aí faz o exame, tem lá uma apneia do sono de 25, 30, índice de apneia e hipopneia. Aí trata, aí ele fala, puxa vida, eu não sabia que eu dormia tão mal assim, né? Então, é bem complicado, por um lado, né, mas eu acho que os marcadores vão ajudar a gente, pelo menos, a fazer, dar uma ênfase maior nas coisas que já existem, que são comprovadamente eficazes na prevenção. O aducanumab, né, que você colocou, é uma medicação que é interessante, né? O aducanumab, ele elimina a beta-amiloide, né? Na dose maior dele, ele eliminou a beta-amiloide. Em 1 ano, tinha mais da metade dos pacientes tinham eliminado. Depois continuaram o uso, em 1 ano e meio, não tinha a beta-amiloide no cérebro. Mas esses indivíduos não melhoraram cognitivamente. Houve uma melhora pequena no grupo com a dose maior, mas nesse grupo com a dose maior, em especial naqueles que tinham o APOE4, eles tinham maior risco de sangramento. Então, esse remédio, né, como você mesmo colocou, esse remédio não vai dar certo. Né? Uhum.
apesar de eliminar a beta-amiloide. Uhum. E a outra questão, assim, que eu acho que também esse entendimento maior, essa possibilidade de diagnóstico precoce vai nos abrir possibilidades da gente tratar a doença antes, que talvez seja por isso que tudo falha tanto, né? Porque a gente está tratando muito tarde, né? E a ideia é que isso vai vir talvez com um custo muito alto, né? E eu não sei se a gente vai conseguir cobrir esse custo, né? Porque isso vai exigir uma investigação cara, né? E provavelmente um tratamento caro para uma doença que é extremamente prevalente, né? Então eu pelo menos enxergo no futuro, assim, um futuro, talvez a gente tenha esperança para esses pacientes no futuro, mas eu não sei a que custo a gente vai ter essa esperança também para a população em geral, né? E é difícil isso, a gente pensar nisso, né? Então... realmente. Exatamente. Eu fico aqui me coçando, né, para falar sobre o sono também, mas quero passar a palavra e pedir para que ele faça as considerações, nosso presidente do Departamento de Neurologia, Rafael, por favor. Abre o microfone dele, por favor, Bernard. Aqui, acho que eu consegui abrir agora. Boa noite, pessoal. Queria parabenizar o professor pela aula, tá excelente, realmente clareou muitas coisas, né? Queria fazer duas perguntas. Uma, saber a experiência, então, com qual foi o impacto da pandemia, não só na evolução dos pacientes, mas também no segmento, né? Porque muitos deixaram de seguir, deixaram de fazer o acompanhamento e ficaram com medo, então, dos próprios riscos da pandemia e perderam o segmento, né? Como é que observou esse impacto na população? Sem dúvida, né? Foi uma coisa dramática, porque muitos pacientes que eram pacientes que moravam na própria casa, né? Tinha aquela estrutura de cuidadores, aí deixou de ter visita dos filhos, dos netos, né? Pelo medo que todo mundo teve durante muito tempo, né? Antes da vacina, e ainda, né? Tem alguns impactos, mas o que eu vi é que houve pessoas que tinham já um comprometimento, assim, deu uma deteriorada muito importante, e pessoas que não tinham, eram pessoas idosas que estavam relativamente bem, mas essa limitação, né, social acabou, né, se convertendo em comprometimento cognitivo leve, ou mesmo doença de Alzheimer. Sem dúvida foi um impacto. Eu vejo por duas maneiras, assim, né? É claro, além desse cuidado médico, do acompanhamento, mas a falta da atividade social e a falta da atividade física, né? Que ficaram muito restritos, né? Em casa. Gente que nem saía da rua, né? Nem para caminhar, né? E aqui em Curitiba, a gente tem uma dificuldade grande com as calçadas, né? Então tem que ir para um parque. E nos parques, geralmente, tem mais gente. Então, muita gente, tem alguns pacientes que ficaram, né, mais de anos sem sair de casa. O impacto foi dramático, não tenho dúvida. E principalmente pela falta dessas duas questões, né? Da atividade física e atividade social. O que a gente observou mais ou menos também por aqui. Uma segunda pergunta, até aproveitando as imagens que o senhor colocou da classificação de volume do hipocampo, numa das imagens ali tem um grau de dilatação ventricular. Então, a relação desses pacientes que vêm com déficit cognitivo, que às vezes com um aumento da dilatação ventricular no diagnóstico de encefalite de pressão normal, como é que o senhor vê a prevalência dessa patologia assim, nesses pacientes com déficit cognitivo? Então, doutor Rafael, eu vou falar que eu nunca vi algum paciente com hidrocefalia de pressão normal, né? Mas eu acho que muitos pacientes que às vezes a gente entende que seja, acaba não tendo digamos, o diagnóstico. Assim, quando tem a tríade, tem uma dilatação, é outra conversa. Mas, assim, às vezes, né, esses pacientes têm uma atrofia, né, tem um pouquinho mais de dilatação, mas é mais ex-vácuo, né? Eu me lembro foi publicado na Neurology, né, que eles faziam alguns... fizeram eu não sei como foi liberado isso para ser feito, já há alguns anos, mais de década, eles tinham algumas características na imagem, eles acabavam fazendo a derivação. Uma boa parte deles pioravam muito, né? Então, eu acho que
muitos pacientes que às vezes a gente tem essa suspeita, na maior parte das vezes eles não têm hidrocefalia de pressão normal, na verdade é mais ex-vácuo, né? E muitas vezes é uma senhora que tem uma incontinência urinária por fragilidade, né, no períneo, ela tem né, pela idade, uma dificuldade, tem alterações vasculares, tem um pouquinho de alteração de marcha, né? E um pouco do declínio cognitivo, então pode até ter uma tríade, né? Mas não é aquela coisa bem clara. Então, sempre que eu vejo, que eu avalio, né? Antes de qualquer coisa, eu duvido muito. E eu, desde 97, né? Eu trabalho bastante dentro da neurologia, eu trabalho muito mais com a parte de neurogeriatria, e eu posso dizer, assim, que talvez uns 4 ou 5 indivíduos, né, com comprometimento, com hidrocefalia de pressão normal, que realmente tiveram uma melhora com a drenagem e tudo, mas é uma situação muito, muito rara, assim, né, pelo menos na minha experiência aqui. A dificuldade realmente são esses casos que são mais... Às vezes a conduta que a gente acaba tendo é realmente conservadora e acompanhando, né, nesses pacientes que são limítrofes e que têm essas dilatações, né. Mas acaba às vezes gerando uma ansiedade na família, enfim, eles sempre buscam, às vezes, alguma causa, às vezes uma medida milagrosa, né, que a gente sabe que não existe, né. Mas está muito bem. Existe muitas vezes, né, essas alterações que têm concomitância de doença neurodegenerativa, como mesmo doença de Alzheimer, né? Então, tem que tomar muito, muito cuidado mesmo, né? Eu gostaria de fazer também algumas considerações, aproveitando a oportunidade, porque, como eu estava falando antes da apresentação, eu acho que é uma patologia bastante prevalente no nosso meio, como todos entendem, e que a gente tem tem um arsenal pequeno ou nenhum arsenal de tratamento. Então, realmente, é extremamente importante para que a gente converse sobre o tema e que a gente exponha isso aos colegas, e que esse atendimento no seu consultório, seja o otorrino, oftalmo, clínico, possa prestar mais atenção justamente nessas informações que a gente recebeu. E antes de mais nada, aquele slide lá, onde o exercício físico ele é fundamental, seja empurrado, seja feito pela vontade própria de cada um, é fantástico, porque é o que eu faço todo dia. Todo dia eu questiono a respeito do sono, porque faz parte do meu trabalho, né? Mesmo sendo paciente otorrinolaringológica, a gente vai criando esse hábito, e o exercício físico é questionado toda vez, e é o que eu falo para todos os pacientes. Trate o exercício físico como medicamento. Odeio fazer, não gosto de fazer, não vou fazer. Tem que fazer, porque se a gente quiser se manter saudável e ter mais tempo de vida boa, o exercício físico tem que te acompanhar. Então, isso aí realmente assim me chama bastante atenção, e eu acho que a gente pode estar lidando com esses instrumentos para empurrar o início dessa patologia que ninguém quer ter. Falando do sono rapidamente, também é um problema bastante grande, a gente tem uma população enorme com apneia obstrutiva do sono, e não só com a apneia obstrutiva do sono, com insônia e outros tantos distúrbios que alteram a arquitetura de sono, reduz o sono de ondas lentas, reduz a limpeza dos neurônios por falta de um sono adequado, e isso vai ser a causa, vai gerar a consequência, a doença de Alzheimer e outras tantas coisas. Então, sim, o sono é outra questão que a gente pode estar abordando, e muitas vezes é bastante tranquilo de se questionar e se avaliar, olha, realmente ele precisa de uma avaliação ou não. Mas é interessante, eu acho que o exercício físico, entra aí o exercício físico, o sono, e mais uma vez a alimentação, né? Então é um tripé para a qualidade de vida, e pesando bastante aí na doença de Alzheimer como critério de
critério de, não de solução, mas de melhora da qualidade de vida e adiando o início de uma patologia tão dramática. Então, gostaria de deixar aberto também, de novo, abrir mais uma vez para vocês questionarem alguma coisa, o pessoal de casa, alguém quer fazer alguma questão para o nosso palestrante? Podem ir mandando se quiserem fazer, mas é isso, Paulo, eu gostaria que tu pudesses falar mais alguma coisa a respeito dessa abordagem toda que foi fantástica. Eu acho que a gente sempre está querendo, né, situações mágicas, né? E, sem dúvida, é melhor a gente tomar um remedinho, fazer alguma coisa rápida. E as coisas laboriosas, né, sempre são mais difíceis. E para quebrar digamos assim, essa barreira, né, eu acho que uma das coisas que me ajuda bastante é ter no computador alguns slides, e aí mostra a parte da apneia do sono, ver onde que está ali, né, os mesmos slides que eu mostrei ali. E isso, eu vi assim, que depois que eu comecei a usar desses meios, eu comecei a convencer. Era muito mais difícil eu convencer uma pessoa para usar o CPAP do que agora, que eu mostro ali, mostro a importância, né, do que isso tem. E assim, colocar no slide, uma coisa é a gente falar, outra coisa é a gente colocar nos slides, né, falando aquilo, mostrando as figuras. Eu acho que isso pode assim ter um papel muito assim decisivo papel importante assim, né, na decisão da aceitação daquilo que a gente tem, porque fazer atividade física, comer bem né, e ter uma boa qualidade do sono é uma coisa básica, né? Isso a gente pode, isso não precisa esperar nenhuma medicação, nenhum estudo clínico, isso todos os estudos clínicos mostraram isso, né? Na verdade, a gente sempre soube que era bom, agora os estudos clínicos foram confirmando essa hipótese. E eu acho que a gente tem que colocar mais isso, assim, talvez gastar mais tempo no consultório, enfocando essas questões, né, de uma forma objetiva. Assim como a gente, às vezes, fala sobre uma medicação, os efeitos e tudo, a gente colocar dessa forma, porque a sensibilização é muito maior, né? Isso, pelo menos, é o que eu queria compartilhar com vocês, né, que isso fez uma grande diferença, em especial na questão do CPAP, né? E da atividade física também, mas do CPAP em especial. O uso do recurso visual para orientar o paciente durante a consulta, né? Ele é realmente fantástico. Bianca, tens alguma fórmula, assim, para nos ajudar a entender melhor essa função de como orientar esse paciente, como fazê-lo entender que o sono é importante, que o exercício físico é importante, que a alimentação é importante? É difícil, né? Mudar hábito é muito mais difícil do que dar remédio, do que tomar remédio, né? É muito mais difícil. Eu acho que disso tudo o exercício é o mais difícil da gente convencer, sabe? E na verdade, me parece que é o que mais faz diferença até, né? A gente tenta, sempre avalia sono, sempre tenta tirar benzodiazepínico, porque todo mundo acha que precisa de benzodiazepínico para dormir melhor e no fim dorme pior, né? E é um desafio, mas a gente segue tentando, né? Rafael? Acho que ele saiu por um instante. Decinho, alguma observação? Não, a minha observação eu adorei a palestra, de novo, é uma palestra de aprendizado pessoal, assim, né? É um reforço de ideias de conceitos que a gente tem, que a gente vê que tem muito mais relevância. Então, parabéns, foi excelente, assim, eu pessoalmente gostei muito da tua palestra, e acho que todo mundo aprendeu bastante, a gente vai se cuidar mais para não perder a memória.
Eu adorei a ideia ali do slide quando ele fala dos números de telefone. Não, mas espera aí só um pouquinho. A gente hoje tem a possibilidade do cadastro, dos contatos. Então, calma aí, pessoal. Não é todo mundo que está começando um Alzheimer, não. Mas, sim, é impressionante. Número de telefone, eu acho que só o da mãe da gente, quando a gente ligava, porque está tudo ali nos contatos, realmente. Então, as coisas mudam, a gente vê que o mundo tem uma série de mudanças enormes, ali naquela coisa da prevalência, né, ou da média de idade que foi aumentando rapidamente, a longevidade do povo brasileiro, agora já nem tanto, mas é impressionante, assim, é violenta a modificação de tudo. E agora com essa pandemia, como o Rafael falou, a gente teve assim, foi chocante. Eu tenho atendido pacientes que deixaram de ir ao consultório por 1 ano, 2, e a mudança é drástica para pior, e o exercício físico que não fizeram, e o cuidado que não teve, e a avaliação que não foi feita. Mas, enfim, eu quero, então, finalizar essa nossa discussão, se não tiver mais nenhuma questão, e agradecer mais uma vez, porque foi realmente fantástica essa aula, foi maravilhosa. Eu acho que a nossa conversa foi também bastante produtiva. Parabéns e obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, Paulo, lá de Curitiba, não está aqui com a gente presencial, mas te convido, não sei nem se tu conhece Pelotas, mas se um dia pensar, conheces? Não conheço, será uma honra. Vai ser um prazer, é só avisar. Só convidar que eu arrumo as malas. Estamos te esperando por aqui, tá bom? Olha, mais uma vez, obrigada. Assim, muito obrigado mesmo, né, pelo convite. Eu fico, assim, feliz de ter uma sala cheia, né, e com bastante interesse. Havendo alguma... a aula já tá na web, né? Mas havendo algum interesse em qualquer daqueles artigos, é só falar comigo, pode dar meu telefone pessoal. Aí eu até prefiro sempre usar o WhatsApp, daí eu acabo mandando, ou por e-mail, que seja, né? Mas eu estou à disposição. O que eu puder compartilhar com vocês aí, contem comigo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos. A Associação Médica agradece a presença de todos os participantes. Deixem seus nomes no chat para certificados e até a próxima. A gente está agora no mês do médico, né? Nós teremos um evento e a gente está preparando com todo carinho. Vai ser um evento enxuto também. A gente ainda não tem condições de abrir de uma forma presencial para todos se confraternizarem juntos, mas vai ser feito assim com muito carinho. Então, aguardem que a gente vai ter novidades aí para o dia 22 de outubro. Obrigada pela participação de todos e uma boa noite.